Em nome de Jesus, pastor Carmurati. Aleluia. Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Pode se assentar. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse lugar, com a incumbência de estar trazendo a palavra. Quero agradecer a presença do meu filho que está ali. Tadinho. Te pegaram de surpresa, né? Irmãos, eu quero agradecer a tribuna que aqui me faculta a oportunidade de estar tentando trazer a mensagem. Para quem não me conhece, meu nome é Demilton Ramalho Camurati. Sou dos que estão na condição de pastor, de mensageiros da palavra do Senhor, apóstolos, em Cabo Sul, em frente ao Condomínio Paradiso, ali perto do pastor Luiz Carlos, perto do pastor Arnoldo, aquele miolo ali. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui. Felipe, obrigado. Eu queria pedir para que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Levítico. É o livro da campanha da igreja, livro de Levítico, capítulo 6, verso 13. Enquanto você vai procurando, a epígrafe do texto diz: as ofertas pelos pecados voluntários e as leis de Deus sobre o holocausto. Verso 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre... Vamos de novo? O fogo arderá continuamente e não... Queridos, o texto que nós estamos fazendo agora, ele se tornou um motivo de discussão durante muitos anos. Porque, apesar de nós hoje como igreja usarmos para falar sobre fogo do alto, presença de Deus, cobertura de Deus, é necessário ser sincero com os irmãos na leitura desse texto, porque esse texto ele fala basicamente de um dos assuntos que a gente aqui no Brasil, principalmente no Brasil, nesse século presente, nós conhecemos pouco, que é sobre a figura do fogo sobre o altar. O altar aqui representado, o altar aqui citado, não fala do altar onde nós estamos sentados como tribuna. Ele fala de um período da história da igreja, onde o sacerdote aguardava o povo chegar. Deixa eu falar de novo para você entender. Houve um tempo na história em que nós não estaríamos de terno e gravata, nós não estaríamos com sapato, nós estaríamos vestidos com uma estola sacerdotal, e sobre essa estola haveria uma placa de pedra no peito, representando as 12 tribos, e o sacerdote ali representado, ele aguardava uma caravana, geralmente liderada por um homem, chegar até a presença de Deus. E o sacerdote daquela época, ele aguardava o homem de Deus ir até lá. Boa parte desse grupo de homens de Deus levavam consigo a oferta. A oferta que ali era levada poderia ser um pombo, poderia ser um novilho, poderia ser um cordeiro, ou até mesmo um boi. E sobre esse animal vivo era imputado o pecado do ser humano. O homem saía da sua casa numa peregrinação até a presença de Deus, e diante do sacerdote ele confessava o seu pecado voluntário. Camurati, o que seria um pecado voluntário? É aquele que a gente faz ciente de que fez. E nesse caso, confessado o pecado, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do elemento pecador, ou sobre a mão, e imolava o animal, que era organizado ali, tirado as partes importantes, como a gordura, era colocado sobre o altar e era aceso um fogo.
E o fogo ali representava a presença de Deus, que consumia o pecado do homem, agora absolvido. Há uma diferença muito grande entre os sacerdotes daquela época e o sacerdote de hoje, porque o sacerdote de hoje, ele tem que mandar mensagem para a ovelha ir para o culto. O sacerdote de hoje, ele tem que bater na porta e lembrar que é Santa Ceia. O sacerdote de hoje, ele tem que dizer a paz do Senhor, tem que ter sorriso no rosto, tem que ser bonzinho, porque a ovelha de hoje, o membro da igreja de hoje, é diferente daquela época, que talvez tinha uma ciência de que era pecadora, e que peca todos os dias. O pecador de hoje, que congrega na igreja, a gente tem que lembrar ele, que aquele que diz que não peca é mentiroso. E quando falamos isso, muitas vezes, minha pastora Adriana, muitas vezes, algumas pessoas vão embora da igreja, porque nós lembramos ao irmão que ele é pecador, e que como pecador precisa da santidade de Deus, para que o fogo continue aceso sobre o altar. Hoje não matamos um boi, não matamos um pombo, não matamos um cordeiro, porque o Cordeiro Santo já foi sacrificado. Só que hoje eu tenho que lembrar a algumas pessoas que está na hora de voltar para a igreja, está na hora de voltar a procurar a presença do Senhor, está na hora de trazer o animal que vai ser morto. E hoje não vamos falando de cordeiro, não estamos falando de pombo, não estamos falando de animal que sangra, estamos falando do animal homem. E lembrando a ele que breve virá o Senhor buscar as suas ovelhas. O texto que faço leitura hoje menciona a campanha da igreja, e na campanha da igreja existe um texto que diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para não se apagar, eu preciso lembrar que está na hora de trazer a lenha, porque sem lenha não tem fogo. Eu descobri hoje, minha irmã Adriana, se posso lhe chamar assim, que tem dois tipos de lenha que não serve para queimar. Eu estava lendo hoje a Torá, mais cedo, enquanto ligava para o Felipe, perguntei para o Felipe Borges, meu evangelista, diz para mim, você tem certeza que é Levítico capítulo 6, verso 13? Ele disse, sim, tenho certeza. Eu falei, você tem certeza? Eu estou com a Torá aberta aqui. Eu estou com o Talmud aqui no cantinho. Eu gosto de consultar o que diziam os antigos, porque tem muita coisa que é dita hoje que não está na Bíblia, tá? É folclore, é imaginação do pregador. E eu gosto de ler o que diziam os meus antigos, os meus irmãos que vieram antes de mim. E eu descobri hoje que tem dois tipos de lenha que não pode queimar. Dá uma olhadinha para a pessoa que está perto de você, diz, tem dois tipos de lenha que não pode colocar no altar. A primeira lenha é a oliveira, da onde se extrai o azeite. A segunda lenha é a lenha da parreira de uva. Ouvindo isso, você deve estar perguntando, Camurati, por quê? Porque os frutos dessa árvore já servem no altar. Você não entendeu? Deixa eu te ajudar. O Senhor está dizendo assim, se já serve ao altar, não precisa queimar. Camurati, o que isso quer dizer? É como se o Senhor estivesse dizendo assim, se teu filho estiver servindo o altar, os pais vão ter uma inspiração para estar na igreja. Porque quando falo de frutos, falo daquilo que nasceu. Quem está me ouvindo? Só que hoje os filhos não querem ir para a igreja. Sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes os pais reclamam da igreja. Filho de fulano não serve.
presbítero fulano não serve, diácono fulano não serve. Aí o filho cresce dizendo: lá na igreja ninguém serve, só meu pai. Então, o que eu vou fazer lá? Se lá meu pai sofreu a vida toda. Eu estava estudando hoje e eu descobri que para queimar no altar serve qualquer lenha, só não serve verde. Porque lenha verde, quem é da roça sabe, se você pegar a lenha verde e colocar para queimar, vai soltar fumaça. E o pior, não vai queimar. Tem gente na igreja que não serve para o altar, sabe por quê? Faz muita fumaça. Camurati não entendi, faz muita gente chorar. Tem gente que pega o microfone, em vez de salvar uma alma, faz todo mundo sangrar e chorar. Eu digo para muita gente que tem gente que não serve para pregar. Na igreja não, talvez no mundo. Porque na igreja, em vez de ele entender que somos todos irmãos, ele transforma a igreja num lugar que mais parece um ringue. Em vez de levar uma palavra de transformação, ele lança palavras que fazem a gente adoecer. Por mais que não pareça, eu sou meio que da roça. Na minha casa tinha fogão de lenha. Na sua não tem, você não sabe nem o que é isso. Uma coisa, não, com essa cara eu duvido. Presbítero tem cara de que morou na Zona Sul. Pastor Dejaí pinta de playboy. Não sabe o que é fogão de lenha. Eu descobri, meu futuro pastor, eu descobri que no fogão de lenha, para você fazer o fogão de lenha funcionar, estamos falando de fogo, quem está me ouvindo? Tem que tirar a cinza primeiro. Camurati, para que serve a cinza? A cinza na roça serve para tapar o buraco do fogão de lenha. Que isso, Camurati? Quando o fogão de lenha começa a rachar, a gente pega o passado, cinza, mistura com água e com barro branco e começa a tapar, dizendo: olha, antigamente as coisas do passado servem para alinhar o presente que está machucando. Ah, você não deu glória porque você não entendeu. Só que quando falamos de altar bíblico, a cinza não serve. Ou seja, quem eu fui no passado não serve. O que eu sofri no passado não serve. Quem me fez mal, quem me caluniou, quem me perseguiu, não adianta ficar no meu altar, porque o altar antigamente era sobre uma pedra, o altar de hoje é coração. E tem muita gente hoje que não serve a Deus porque o coração está cheio de cinza. Passado, doenças psicossomáticas. Eu tive agora a liberdade de conversar com o pastor Dejair ali no cantinho, enquanto ninguém via. E eu falei para ele: pastor Dejair, eu já tive depressão. Eu já tive crise de ansiedade. Eu já chorei de porta fechada, chorei, até molhar a camisa. E a coisa que mais mexeu comigo não foram os likes no Instagram, não foram os meus vídeos da África, onde eu já fui várias vezes, Coreia do Sul, Dubai, não foram as pessoas que me viram no passado que me fizeram sair da minha angústia presente. Foram pessoas anônimas, foram pessoas que eu nem imaginava que elas existiam e que passaram por mim e me viram queimar na presença do Senhor. Pessoas que olharam para mim e disseram: olha, eu estava em casa e o Espírito do Senhor mandou vir aqui te ver, como é que você está? E foram pessoas que eu nem sei o nome, que me tiraram de um dos momentos mais difíceis da minha vida. Contei agora no ouvido do pastor Dejaí. Quando a depressão chega, depressão não é nada mais, nada menos do que excesso de passado. Pega teu dedinho assim. Quem congrega no pastor Arnoldo vai adorar isso. Pega teu dedinho assim.
Dá uma batidinha no ombro de alguém e diz: passado não serve para nada se te fizer chorar. Eu reparei aqui hoje que tem altar que está assim de cinza, assim de passado, coisas que a gente não consegue esquecer. E Deus está dizendo: eu sou novidade de vida, eu sou socorro bem presente, mas eu só posso socorrer se você entender que eu sou o que você precisa. O problema é que nós somos uma igreja adoecida. Que isso, Camurati? Sim, porque nós só lembramos daquilo que queremos lembrar. Quem já foi traído, levanta a mão. Quem já foi decepcionado, levanta a mão. Quem já foi deixado para trás, levanta a mão. Quem já foi caluniado, levanta a mão. Quem já foi perseguido, levanta a mão. Estamos na igreja. A gente não diz todo dia que vai ter vitória? Vitória, vitória, sim, vai ter vitória. Mas para ter vitória você tem que aprender a lidar com as lutas e ter orgulho das cicatrizes que você carrega. Hoje mais cedo, antes de vir para cá, eu falei com uma família de engenheiro pedreira. Disse para uma família de longe: preciso de vocês amanhã no meu culto. Tem culto aí em engenheiro pedreiro amanhã? Não, não tem. Falei: então vem para cá. Mas por que de tão longe você quer que a gente saia e vá aí te visitar? Falei: porque eu tenho uma palavra de cura para você amanhã. Desliguei o telefone, a pessoa me liga de volta: presbítero, você tinha que ver. Pá, pá. Oi, me fala o que é. Eu falei: não, é amanhã. Desliguei o telefone. Pá, pá. Oi, mudou até o número. Oi, meu telefone acabou a bateria, preciso saber o que é que Deus tem para mim amanhã. Eu falei: é para amanhã, não é hoje. 8 ligações. Uma pessoa me ligou e disse: Camurati, você foi covarde. Você sabe que a pessoa tem problema de ansiedade e você ativou a ansiedade dela. Eu falei: tomara Deus que todo o povo de Deus tenha desejo de saber o que Deus quer para ela, e esse desejo de saber mantenha ela na igreja com fogo aceso. Porque tem gente que espera o fogo, o altar pegar fogo, mas quem tem que trazer a lenha? Quem tem que trazer a lenha? O sacerdote só tem que acender. O problema é que quando o sacerdote quer acender, a gente diz: não, desse jeito não. Você não sabe do meu problema. Não, porque na outra igreja onde eu congreguei, não, porque a irmã fulana disse. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O altar é o único lugar que falar demais atrapalha. Você quer, quem quer uma chave de vitória aí, levanta a mão. Só vocês? Amém, vou falar só para vocês. Assuma a culpa até que não é sua. Ué, quer vitória? Assume a culpa até daquilo que não foi você que fez. Eu estou falando algo muito profundo hoje, não? Mas não fui eu que fiz, diz que foi você. Mas é verdade. Você já reparou que quando você assume a culpa daquilo que você não fez, acaba o problema? Não, que a irmã Adriana isso, a irmã Adriana aquilo. Aí você fala: é verdade, irmão. Acabou a conversa. Cessou. E o problema é que nós não queremos isso, porque no fundo a gente quer fazer o outro, porque um dia a gente também. Nós não queremos paz, nós queremos razão. E não tem como. Ou você tem paz, ou você tem. Eu estava vindo para cá e o Felipe disse: falei com a minha prima que o senhor ia pregar lá. Falei muito bem do senhor. Minha prima disse que iria. Eu falei: tadinha, eu prego mal. Eu não sou pregador, irmãos. Eu sou cuidador de ovelha. Porque tem gente que é bom mas no trato. Eu sou aquele pastor antigo que vou na casa da ovelha sem avisar.
Quer saber se a ovelha é sua? Vai sem avisar. Diga, trouxe um frango, um pão e uma Coca-Cola, vamos comer? Quer saber se a ovelha é sua? Diga, preciso de você agora, sem avisar. Quer saber se você pode contar com alguém? Ligue fora do horário e diga, o ministério pelo qual você serve está precisando da lenha que habita em você. Deixa eu liberar uma palavra para você. Tem muita gente que diz, eu não tenho mais idade para queimar, mas eu descobri que é lenha velha que pega fogo mais rápido, é lenha esquecida. O problema é que nós estamos vivendo uma geração que diz, não, isso não é mais para mim. Aí eu digo, quando foi? Sara está cansada e diz, ser mãe, na idade que tenho, impossível. O anjo ouve e diz, o ano que vem, nesta data tu terás uma criança no colo. O importante não é o tempo em que você serve, mas que tipo de lenha você é. Qual o seu nome, minha irmã pequenininha? Lá do pastor Arnoldo. Oxi, Roselane, deixa eu contar uma coisa para você, só para você ouvir, tá? A moça saiu de dentro do mato. Ela é de uma família, de uma etnia de índios, lá em Mato Grosso. Ela diz para todo mundo, eu sou burra de pai e mãe, porque ela não sabe nem ler nem escrever, e ainda fala errado. Só que contrataram ela para trabalhar para um grupo de médicos na capital Mato Grosso, e ela está lá trabalhando. Você já trabalhou com pessoas da roça? Já? Não? O povo da roça, ele não tem muito trato no jeito de falar, não, ele é meio ignorante, mas é o melhor povo para lidar. O médico um dia olha para ela e diz assim, eu estou percebendo que toda vez que eu chego perto de você, você sai. Está com medo de mim? Ela disse, não, é que você tem mau hálito. O médico assustado diz, como assim você fala isso para mim? Ela disse, mas só consegue sentir quem chega perto. Aí o médico disse, não entendi. Ela falou, quanto mais perto, mais forte o cheiro. O médico meio assustado pergunta para ela, por que você está dizendo isso para mim? Ela falou, porque muita gente hoje não quer ficar perto do Senhor, não é porque eu sou uma pessoa ruim, é porque o que sai da tua boca machuca. Graças a essa verdade dita sem muito tato, ela se tornou governanta oficial de uma família abastada. Imagine uma pessoa que passou a vida toda andando de chinelo ou descalça, que dançava, agora está andando de caminhonete, voltando para a tribo, e ela que tinha o olho vazado, agora chega na tribo e comenta com os amigos, com os irmãos, com os familiares, o Deus que disse que ia me levar, me trouxe, para que eu possa instalar a primeira escola de enfermeiros, dentro da minha tribo. Camurati, por que você está dizendo isso para mim? Agora eu vou te contar. Algumas pessoas podem não gostar do seu jeito de falar, porque eu percebi que a senhora tem um traço meio que indígena, de vez em quando fala meio... Só que é melhor falar do que fingir que está agradando. Camurati, termina a revelação, vou te entregar a revelação agora. Deus está preparando um novo tempo para a tua vida. Você não entendeu? Deus está preparando um novo tempo para a tua vida, onde Ele vai apagar algumas marcas do passado, que não é tão passado assim, que não tem tanto tempo assim. Para te dar um novo, Ele precisa que você esvazie o seu. Sua irmã? Tem certeza? Catuca ela, diga assim, fica comigo nisso. Você me conhece melhor.
ainda que eu não queira te ouvir, me ajuda a limpar meu coração. Escute, uma das maiores problemáticas do sacerdote é que, começando às 6 da manhã e até às 5 e pouca da tarde, antes da viração do dia, o sacerdote tinha obrigação de manter o altar aceso. Quem tem que manter aceso o altar é quem? O sacerdote. E eu li a Bíblia e descobri que, graças a nós não precisarmos mais da figura do sacerdote todos os dias botando fogo, hoje quem mantém o fogo aceso somos nós, porque Jesus é o último sacrifício. Quem está me ouvindo? Então hoje eu não preciso vir para a igreja falar: pastor, faz um fogo aí, porque eu quero falar com Jesus. Hoje sou eu que trago a lenha e já venho aceso, para que através da minha lenha, do meu fogo, que eu vou acender junto com o meu pastor, com o meu sacerdote, toda a congregação permaneça acesa. De manhã é responsabilidade do pastor, do sacerdote, de cada um de nós, esvaziar tudo aquilo que a gente acumulou. Porque eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que a gente acende o fogo, quanto maior o fogo, maior a lenha, sim ou não? E quanto mais lenha, quanto mais pessoas, mais resíduo fica no altar. Eu estava conversando com o pastor Dejaí no cantinho, no ouvido dele, eu falei: pastor, o número de ovelhas que tem aqui está maravilhoso. Ele disse: por que tem tão pouca gente? Eu falei: pouca gente e pouco problema, pouca cinza para limpar. Do que adianta ter uma igreja com 50 mil pessoas, e você está numa reunião de pastores e está todo mundo olhando para você rindo, porque conhece as suas ovelhas, dizendo: fulano de tal é líder do quê? Fulano de tal é de qual departamento? E me perdoe você que não sabe, mas reunião de amigos, sacerdotes, de pastores, todo mundo sabe quem é a ovelha de todo mundo. Tem alguns pastores que choram quando a ovelha vai embora. Inteligente seria ele se dissesse: Senhor, obrigado, mas traz a ovelha que o Senhor quer que congregue. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei, você sabe o que... Minha irmã, você viu o que está escrito lá de fora da igreja? Não tem nada escrito. Como é que a gente sabe que é igreja? Não tem nada escrito. Parede pintada de branco. À frente da igreja não tem nada escrito. Como é que eu sei que é igreja? É porque do lado de fora a gente percebe o fogo aceso. E fogo não tem a ver com barulho. Porque quem é da roça sabe que quando a gente... Sabe como é que a gente sabe que o fogo está bom? É quando a lenha começa a estalar. Não é? Você olha no canto da lenha assim, ela está lacrimejando, está soltando... A lenha é seca, mas quando o fogo está pegando, ela se estala todinha, ela começa a se quebrar e começa a pingar um pouquinho de água que ainda tem nela. É como se a lenha estivesse chorando, dizendo: eu estou aqui. Tira tudo que não presta de mim. Eu não me impressiono como pastor de igreja quando tem alguém rodando, pulando. Não, eu fico impressionado quando eu vejo alguém chorando. Está na hora da igreja no Brasil e no mundo começar a dar valor para a lágrima que cai, e não pelo barulho que promove. Quem é da roça sabe, quer fazer fogo rápido, palha e bambu. Oxi, que não é? Né, nego? Palha e bambu. Eu faço faca lá em casa. Meu ajudante está ali. Eu faço faca em casa, graças a Deus. Eu ainda bato fogo lá em casa. Acendo a forja. Eu faço faca. Você vai lá em casa, tem umas meninas desse tamanho.
Quando eu quero fazer fogo rápido, levantar o fogo, eu boto palha e bambu. Camurati, o senhor acabou de dizer para mim que no altar do Senhor só tem 2 tipos de lenha que não pode: a parreira e a oliveira. Palha pode? Não, porque palha não é lenha. Bambu pode? Não, porque não é lenha. Sabe o que é lenha? É tudo aquilo que é capaz de fazer sombra, e vez ou outra dá fruto. Tem muita gente que não consegue ser sombra na vida de ninguém. Camurati, o que você está dizendo? Sombra é proteção. Você não consegue proteger ninguém. Você não consegue proteger a moral de ninguém. Você vê alguém falando mal do teu irmão, você deixa queimar. Eu chamo de irmão bambu. Um barulho na chuva, no dia ruim, sombra que é bom nada. Pega fogo à toa, se desespera à toa, e geralmente destrói toda uma fazenda. Hoje eu vindo para cá, ainda preocupado com o que eu ia dizer para algumas pessoas aqui, o Espírito do Senhor disse ao meu coração: Camurati, você lembra do último sermão? Falei, claro, terça-feira, culto de estudo. Eu gosto do culto de ensino. Eu gosto mais do culto de ensino do que do culto da palavra. E enquanto eu estava escrevendo, eu lembrei de um texto que estudei há poucos dias atrás, que se você gosta um pouco de cultura do povo judeu, você vai descobrir que os judeus têm mania de calcular as letras. A palavra Nero, só para você saber, a palavra Nero, se somar das letras dá 666. Camurati, quem é Nero? Nero foi aquele doido que botou fogo em Roma e botou a culpa no Pedro, no apóstolo Pedro. Disse: a culpa é do crente. Eu estava anotando algumas coisas e descobri hoje, eu preciso dizer isso para você, que a palavra cura, a palavra, pega essa, se você fizer o cálculo dela, e a palavra deixa ir, manda embora, se você calcular manda embora ou deixa ir, e calcular a palavra cura, ela tem os mesmos números. Camurati, o que quer dizer isso? Simples. Se você quiser ser curado, manda embora o que atrapalha você de queimar, o que atrapalha você de sentir a presença de Deus. Eu estou falando hoje aqui, minha pastora Adriana, com pessoas que falavam em línguas uma época atrás. Eu estou falando com o povo aqui que uma época atrás pulava, sapateava, entregava a revelação, tinha visão, profecia, dom de cura, mas aconteceu alguma coisa. Alguma coisa acumulou no altar, chamado coração. E enquanto tiver no coração, o fogo não pega. E se pega, se apaga. Excesso de cinza. Se me perguntassem hoje o tema de hoje, eu ia dizer: tirando o excesso de cinza do meu altar. Falamos todos os cultos: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso é uma profecia, que para se tornar prático, para se tornar real, é necessário que eu deixe com que meu irmão congregue comigo. A Bíblia diz que ferro afia ferro e homem afia homem. O que quer dizer isso? Quando eu deixo com que o outro me chame a atenção, eu mantenho a minha lenha pronta para ser queimada. Mas quando eu não quero ouvir conselhos, o meu fogo começa: hoje tem, amanhã não tem. Hoje está aceso, amanhã não está mais. Por que algumas pessoas não querem congregar hoje na igreja, pastor Sebastião? Porque eu olho para o irmão e digo: irmão, fica um tempo aí, senta aí um pouquinho, vamos se conhecer.
Meu chamado, alamandocou, é profundo, que eu não posso ficar parado. Eu digo para o irmão: irmão, tira a gravata, senta aí, pendura a gravata, fica um cantinho aí, vamos se conhecer. Ele diz: não, se não posso pregar aqui, eu vou para outro lugar. Quem não está pronto para sentar para ouvir, não pode me manter sentado para ouvi-lo falar também. Nós temos um problema muito grave hoje. Hoje, atendo como psicanalista. Algumas pessoas me procuram para falar sobre traumas, falar sobre estupro. Caso você não saiba, um dos maiores assuntos, que é maior tabu no nosso meio, fala de estupro familiar. Que isso, Camurati? É o tio que molesta a sobrinha, é o padrasto que molesta a filha ou a enteada, é o vizinho. E aquilo que aconteceu com essa menina ou com esse rapaz ainda em tenra idade, quando ela chega numa idade madura, é que ela vai se lembrar. E curiosamente, falo dentro do meu contexto, é dias depois que foi batizada com o Espírito Santo, é dias depois que assumiu o ciclo de oração, é dias depois que casou, é dias depois que teve um filho, é dias depois que o casamento termina, o noivado se desfaz. Aí parece que Satanás vai lá no passado de alguém e abre as portas para fazer com que a pessoa nunca mais tenha força para fazer com que o fogo continue aceso. Só que o que o diabo não sabe é que o Deus que nós servimos, quando foi se falar sobre manter a chama acesa, Deus orientando Moisés de como seria o cerimonial, Deus ocultou de Moisés que é o cordeiro que faz o fogo permanecer aceso. Porque na grande maioria das vezes, nós nos desviamos da presença do Senhor, desobedecemos a Deus e esquecemos dos preceitos e mandamentos. Então quem mantém a gente aceso? Quem manteve acesa a chama da Assembleia de Deus no Brasil? Foram as orações? Eu acredito que foi o sangue do Cordeiro, que pegou numa lenha velha como eu, sem valor algum, e me manteve aquecido, e queimando, fez com que o meu passado não estivesse mais preso em mim. Hoje, vindo para cá, eu pedi para Deus um desafio. O senhor acredita? Eu pedi a Deus um desafio. Eu falei: Senhor, quando acabar de pregar, eu quero pedir para as pessoas irem lá na frente, e as pessoas vão orar uns pelos outros. Eu tenho certeza que tu vai usar essa moça para que alguém fale em línguas de novo. Tenho certeza que o senhor vai usar aquela moça da tatuagem engraçada. Eu tenho certeza que o senhor vai usar a moça que canta bonito, igual a Shirley Cavalhais. Eu tenho certeza que o senhor vai usar o presbítero. Essa era a minha oração secreta. Porque eu descobri uma coisa que eu preciso dizer para você, minha irmã. Você pode estar acesa, cheia de Deus, mas se não tiver uma lenha contigo para queimar, você uma hora ou outra apaga. Quer ver uma coisa? Pega uma lenha pegando fogo, afasta ela do fogo para ver. Afasta ela das outras lenhas. Apaga ou não apaga? Antes de apagar, sabe o que ela faz? Começa a soltar fumaça. Ela começa a fazer com que as pessoas em volta não cheguem perto dela. É aquele irmãozinho da igreja
que se afastou da igreja. Quando a gente chega para dar um conselho, ele começa a fazer malcriação e fazer a gente chorar. Não, porque o pastor fulano, em vez de vir me visitar, eu lembro que esses dias pastor Adriano, tem que te contar, o homem de Deus me ligou e disse: o senhor não vai me visitar não? Eu falei: está doente? Rapaz, ninguém me contou não. Você está doente? Foi atropelado? Cachumba, tuberculose, covid, qual o problema? Ele falou: nenhum. O que aconteceu que você não vai mais para o culto? Estou desanimado. Eu falei: li a Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que visitar o enfermo. O desanimado que lute. Porque o reino é tomado à força. Meu filho está aqui. Quantas vezes o papai foi para a igreja doente? Muitas. Quantas vezes o papai foi para a igreja sem vontade? Mas não foi? Você é diferente de mim, quê? Quantas vezes a gente não vai para a igreja esperando com que alguém ligue para a gente dizendo: olha, como foi boa aquela mensagem, nossa, você não tem essa vontade não de receber essa ligação? Todo dia eu acordo de manhã dizendo: alguém vai ter que me ligar para falar que maravilha. Só que curiosamente ninguém lembra. E por que alguém não lembra daquilo que a gente fez? Para que a gente não fique com a glória que não é nossa. Porque a glória ainda é do Senhor. E Ele espera que a única coisa que nós façamos é queimar. Camurati explica a definição de queimar na presença de Deus. É olhar e cumprir aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11. Examine, pois, o homem a si. É você falar: nossa Senhor, isso aqui está feio em mim, queima. Nossa Senhor, Levítico capítulo 5 fala de pecado de omissão. Ontem eu pude fazer, não fiz, queima. Queimar não tem a ver com barulho, nem com movimento não. Queimar tem a ver com confissão de pecado. Porque guardar mágoa também é pecado. Alguém aqui conhece alguém que é bipolar? Ninguém conhece? Que maravilha! Que lugar fantástico é esse? Sabe o que é gente bipolar, minha irmã? Você olha para ela e diz: a paz do Senhor. Ela faz: paz do Senhor. Aí quando você sai lá: ô querida, glória a Deus, que bom te vê-la. Por quê? Aí quando você está saindo lá e está com saudade de você, você fala: Jesus. Você aperta a mão, ela diz: paz do Senhor. Quando você tira a mão, ela... É gente que a gente não sabe se a gente alisa ou bate. Só tem na minha igreja, na sua não tem não, lá é tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo sendo tão difícil, a única coisa que Deus espera de mim não é que eu fiscalize o pecado do meu irmão, não. É que eu olhe para o meu pecado e coloque o meu pecado para queimar no altar. Quer ver uma coisa? Quem ainda lembra de alguma coisa muito ruim que você passou no passado? Será que não está na hora da gente colocar para queimar? Eu ouvi uma vez um pastor dizendo: ó, esquecer a amnésia. Eu falei: louvado seja Deus, estou querendo isso. A Bíblia diz que no livro de Gênesis, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você vê alguma coisa fora do lugar e você vai lá e... A Bíblia diz no livro de Gênesis que certa feita um homem que passou 17 anos encarcerado, agora é pai. Primeira coisa que ele fez, doido de pedra, isso é bipolar. Ele pega o primeiro filho e diz: Deus me fez esquecer tudo que eu passei na casa do meu pai, e deu o nome para o filho. Imagina, toda hora você olhar para o filho e lembrar do que você passou.
José fez isso. Segundo filho, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Toda vez que ele olha para o filho, ele diz: lembra, tu me fez sofrer, Deus me fez prosperar. Você reparou que tem gente no nosso meio que está assim? Na igreja, fulano de tal é uma benção, aquela ali é uma cobra. Fulano de tal é uma benção, fulano de tal, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos brincar? Meu pastor, meu presbítero, pensa comigo. Se aparecesse no telão tudo aquilo que a gente pensa, nós seríamos motivo de escárnio, vergonha ou louvor? Vergonha. Sabe por quê? Porque a gente não controla o que pensa. Mas você tem a capacidade de controlar o que sai da sua boca. Hoje eu vi a pastora Adriana, missionária Adriana. Eu vi a missionária Adriana dando uma oportunidade para um homem que está aqui no nosso meio. E ele levantou a mão dizendo: eu não tenho condição hoje. Hoje não. Eu estou caído hoje. Eu estou quebrado hoje. Eu estou sentido. Boa palavra? Boa palavra? Aí o Senhor falou comigo assim: eu tenho um tempo de paz para ele. Eu falei: paz? O Senhor falou: é. Mas só há paz na minha presença. Porque aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Se nós não aprendermos a lidar com o testemunho do nosso passado, como aula para que nós não venhamos a cometer ou deixar com que os nossos venham sofrer aquilo que nós sofremos, teremos um futuro incrível. E hoje eu quero dizer para você que está desanimado na fé, que está triste, meio desviado, indo para a igreja por obrigação, que você ainda é lenha. Camurati, como é que eu vou saber se eu sou palha? É fácil. A palha é levada pelo vento para qualquer lugar. A lenha tem que ser carregada. Hoje eu tenho a liberdade de dizer para você: está na hora de voltar para Jesus de verdade. Quando nós éramos criança, a gente fingia que era médico. Arrastávamos uma lata com linha e arame e dizia que era o nosso carrinho e areia. Esse é meu carro. Só que nós crescemos com mentiras. E uma das maiores mentiras é que nós estamos cheios da presença de Deus. Um pastor na África, eu tive na África algumas vezes. O pastor na África pregando uma vez, ele olhou para aquele montão de gente e disse: hoje é noite de libertação. Repete comigo: libertação, 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 libertação. E eu fiquei olhando, falei: troço diferente, né? Para não dizer chato. Daqui a pouco ele olhou assim, parecia até que tinha lido o meu pensamento. Ele olhou e disse: repetitivo, né? Eu disse sim. Aí ele falou: mas lá no Brasil é assim? Fogo! Começou a cair um montão de gente manifestada. Aí eu falei: não é não. Aí ele falou: sabe por quê? Eu falei: não, porque vocês não repetem todos os dias até pegar fogo. Vocês desistem. Eu preguei durante 2 anos a mesma mensagem: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O mesmo texto bíblico, até que Deus começou a botar fogo nas minhas mensagens. Sabe o que eu descobri? Tem hora que era para a gente manter aceso e a gente mudou de oração. A gente vai para o monte orar. Já viu como é que é no monte? O povo sobe o monte para orar. Senhor, toca pandeiro, toca corinho, aí leva tantã.
negócio está bom. Só não leva a toalhinha para secar a lágrima, porque lágrima não tem. Ora, canta 3 hinos e vai embora. Não espera nem Deus responder. Se eu fosse Deus, queimava todo mundo. Você falou agora que eu quero falar, você não espera. Esse dia eu vi, subimos um monte para orar. Eu falei, vamos esperar um pouquinho. Os irmãos, não, vamos embora. Já oramos. Eu falei, não, irmão. Oração é conversa. É o diálogo entre 2 pessoas. Uma, de forma educada, ficou quieta enquanto eu falava. Agora quem tem que ficar quieto e educado sou eu, para poder ouvir o que ele quer falar. Eu tenho uma palavra para alguém que está sentado me ouvindo hoje. Deus vai te levantar dentro da tua família. Ei, galho de parreira. Ei, galho de oliveira. Os teus filhos vão ser o instrumento que Deus vai usar para levantar toda a sua família. Mas está na hora de abençoar os seus filhos. Está na hora de abençoar os seus pais. Está na hora de nós sermos referência dentro da nossa família. Eu queria tomar liberdade, pedir uma autorização para o pastor, para que eu possa dividir essa mensagem em 2, para que eu possa voltar aqui de novo, porque o tempo me rouba. E queria também tomar liberdade, se o pastor Dejaí me permitir, eu queria convidar você a ficar de pé, com a permissão do pastor, porque eu quero oficialmente pregar agora. Porque a gente não prega com o microfone na mão, a gente prega quando a gente se mistura com a igreja. Eu queria convidar você que está vindo aqui hoje no culto, nessa campanha,